Bom dia, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, edição 243 do 3 Minutos, pergunta: o imposto de renda no Brasil é realmente regressivo? Dá para mostrar isso numericamente? Vamos lá, talvez eu leve o dobro do tempo da coluna, mas 6 minutos, não sei, mas vamos tentar explicar. Dados de 2020 da Receita Federal do Brasil, que abre essas informações desde 2007. Por isso que a comparação máxima é feita com 2007, 13 anos atrás. Os dados da declaração de 2020, que foram a declaração que foi entregue no ano passado, 2021, foram abertos, detalhados, explicados pela Receita Federal. E com base neles, eu trouxe a informação, está tudo lá no site do Ministério da Fazenda, da Receita Federal. Vamos arrumar aqui a casa para entender. Em 2020, declararam imposto de renda 31 milhões de brasileiros. Eu dividi em 6 classes para simplificar, para não ficar tão poluído. 18 milhões tem renda até 5.500, quer dizer, um salário mínimo, 5 salários mínimos, né? 1.100, com números de 2021, tá? 7 milhões e meio de 5 a 10 mínimos, até 11 mil reais. De 11 a 22 tem 3 milhões e 700 mil pessoas. Aí de 22 a 44, 1 milhão e meio. De 44 a 176, quase 600 mil pessoas. E acima de 136 mil por mês, total de renda, tem 72.300 pessoas. O que tem de interessante aqui, rapidamente, para você entender? A renda total declarada entre tributável e isento foi 3 trilhões de reais. O imposto de renda pago, 206 bi. Ou seja, a alíquota média cobrada no Brasil sobre a renda dos declarantes alcançou 6,7%. Quando você pega a tributação, juntando isento e tributável, primeiro que você percebe que o tributável é 2/3 do isento. Tributável é quase 2 tri, o isento é pouco mais de 1 tri, quase 1 tri e 100. Ou seja, a proporção é 64% tributável, 36% isento. Mas quando você vem no verdinho aqui do tributável, olha que interessante, ó. Na primeira faixa, 87 com 13 tributável. Na quarta faixa aqui, 64 com 36. Está exatamente na média. De 22 a 44 é a média. Mas de 44 a 176 já muda. 41% tributável, 59% isento. E na última faixa vai a 14% tributável e 86% isento. Por que aconteceu isso ao longo do tempo? A tabelinha aqui de baixo explica, né? Os recebedores de dividendos eram... em 2007, você tinha 1 milhão de pessoas que declaravam receber dividendo. Em 2014, 2 milhões e 200. Em 2019, 3 milhões e 600. Em 2020, 4 milhões. Quando você pega a porcentagem de declarantes, né, o número de recebedores de dividendos sobre o total de declarantes, você observa que eram 4% em 2007, 8% em 2014, 11,8% em 2019, a declaração anterior, e na declaração de 2020, 13%. Feita toda essa explicação, essa fundamentação, olha o mais importante que eu queria te mostrar aqui. E eu queria que você se encaixasse, onde você se encaixa aqui para entender a situação. Se a sua renda total, mensal, é até R$ 5.500, na média, você paga 1,2% de alíquota efetiva. Agora, comparado com 2014, 6 anos atrás, houve um aumento de 183% na sua alíquota. Você pagava alguma coisa em torno de 0,4%, 0,5%, lá em 2014, paga 1,2%. Se você comparar com 2007, em salário mínimo, né, de até 5 salários mínimos, vai dar um aumento de 1.500%, 1.600%. Você não pagava quase nada, agora está pagando 1,2%. Ah, mas a alíquota ainda é muito pequena. Deixa essa alíquota para lá então, vai distorcer. Se você for um dos 7 milhões e 500 mil brasileiros que declararam renda total de 5.500 por mês até 11 mil reais, preste atenção, o seu aumento de alíquota, gente, é alíquota, não é valor. A alíquota que você paga em 2020, vis-a-vis a que você pagou em 2014, ela aumentou, na média, dependendo da tua situação, pode ter aumentado mais ou menos. Ah, eu só tenho rendimento assalariado, eu não tenho praticamente rendimento isento, eu não tenho investimento em ações, participação em empresa, meu dinheiro é realmente oriundo de trabalho. Então, provavelmente você teve um aumento maior.
dependendo dos rendimentos isentos que você tem, a variação pode ter sido um pouco menor que isso, ou na média. Então, preste atenção, de 5.500 a 11, teu aumento foi de 77% de alíquota. 77%. E se você comparar 2007 com 2020, 13 anos atrás, você teve um acréscimo de tributação de 175%. Era 2 e poucos por cento, virou 5,7% hoje. Tá? Na faixa de 11 a 22, eu estou nessa faixa aí, legal. Você é um dos 3.700.000 brasileiros que ganha por mês, na média, entre 11 e 22, e que declararam essa renda, você teve um aumento de 24% na média, comparado entre 2014 e 2020. Se você comparar com 2007, o aumento é de mais de 50%. Mais de 50%. Tá? Mas se você tiver na faixa de 44 a 176, na média, você teve uma redução de alíquota de 7% comparado com 2014 e de 30% comparado com 2007. O modelo é ou não é regressivo? Eu sei que tem mais elementos para debater, mas eu queria que você refletisse. É ou não é regressivo? Faça o seu comentário. É sempre bom ouvir e ler. Né? Esse é um debate interessante, Rico. Não tem uma resposta pronta. Não estou fazendo julgamento. A resposta aqui é regressivo o imposto de renda no Brasil? É. Os números mostram isso. Tá bom? Abraço. Mas as reflexões e a solução para isso é que não, as soluções para isso não são simples. Não é receitinha de bolo. Aumenta. Não é isso. Tem muita coisa para ser feita. Tá bom? Mas eu quero ouvir seu comentário, entender o que você acha sobre esse tema. Um abraço, alegria e um ótimo final de semana.